Bom dia, estamos começando a nossa aula aqui, falando sobre as dinâmicas da atmosfera. As dinâmicas da atmosfera, né, como nós já vimos no livro anterior, né, são formados por quatro, né? Quais são esses quatro? Na verdade, é litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, ou seja, litosfera é exatamente onde nós estamos pisando, né? É a Terra, é o solo, né? A atmosfera, a parte do ar. A hidrosfera é a parte de água, né? Tanto salgada quanto doce. E a biosfera, né? Exatamente os animais e os seres humanos que compõem esses elementos. Aqui embaixo, nós já temos, na verdade, nós temos aqui três imagens, né? Que está aparecendo aí na página 2 de vocês do livro, né? Essas três imagens, elas mostram exatamente figuras onde aparece fazendo algo completamente incomum para todos, né? Um seriam animais que voam, né? Aqui seria um objeto que voa com gás e aqui com motor, né? Uma aeronave. E aí tem três perguntinhas, né? Que estão feitas aí sobre, né? A primeira o que elas têm em comum? E aí eu acabei respondendo para vocês para facilitar um pouquinho aí o trabalho, tá? A outra é quais as diferenças entre as cenas fotografadas, né? Então elas são máquinas a combustível e com gás e animais que voam, tá? E por fim, tem uma pergunta aí que diz assim: quais os domínios da natureza, né, que é a terceira questão, né, que permite o voo delas? E aí a gente coloca aí que é a atmosfera, tá? Então, os objetivos dessa aula que a gente está fazendo aqui é exatamente o seguinte, né? Compreender a formação da atmosfera, sua dinâmica na Terra, bem como a visão das camadas, né? Identificar a importância da atmosfera para a sociedade e a dinâmica da própria natureza, né? E diferenciar os conceitos de tempo aí, tá? Conhecer fatores climáticos. E aí a gente vai começar a aula, tá? Então, esse espaço aqui, ó, que nós estamos olhando da parte de cima, né? Na verdade, é um espaço onde denota exatamente a atmosfera, né? A atmosfera, ela não só é essa parte que nós observamos, onde os aviões voam, mas, na verdade, ela vai muito adiante disso, tá? Mas há uma subdivisão entre elas, né? Onde que é a origem disso? Então, a atmosfera, ela começa a ser formada lá há mais ou menos aí 4 bilhões de anos aí, tá? E aí, essa atmosfera, ela vai ser formada a partir do quê? A Terra, era formada apenas por lava há 4.000 anos. O que aconteceu? Com as mudanças, né, foi fazendo o quê? A Terra foi resfriando. Esse resfriamento fez com que subissem vapores, e esses vapores fez com que formasse uma camada, né? Ou seja, essa camada fina que foi formando, né, ela produziram gases, né, como metano, dióxido de carbono, etc., né, e esses gases fizeram com que acontecesse uma coisa chamada fotossíntese. A fotossíntese, né, acabou criando do gás carbônico, transformando em oxigênio, e toda essa evaporação fez com que surgisse a biosfera, né, aqui no nosso planeta. A partir disso, o que aconteceu? Né? O nosso planeta ele foi modificando e nessas formações de gases surgiu uma camada fina, né? Que se chama-se de camada de ozônio. É o que nos protege, né? E deixa o nosso planeta aqui de alguma forma respirável, né? E uma forma de que nós possamos morar, tá? Então, a atmosfera, né, ela é rica em oxigênio, né, e dessa forma nós conseguimos aqui viver e aí consegue processar luz solar, consegue processar algas, plantas, bactérias e produzir o oxigênio e o gás carbônico, tá? Então, aqui está uma foto, né, de como que, na verdade, é essa representação do nosso planeta, né? De que jeito está representado, tá? Você vê que essas bolinhas que estão saindo aqui na imagem, né? As bolinhas aqui são bolinhas de oxigênio. Então, até a água ela precisa oxigenar, porque se a água não oxigenar, é claro que não tem vida, né? Mas essas produções aí de gases
diferenciados, faz com que, na verdade, nós tenhamos aí toda essa diferenciação aí dentro da atmosfera, tá? Nosso planeta, ele é formado por alguns gases. É claro que, na sua maior concentração, né, nós temos exatamente aí o nitrogênio, né, que, na verdade, o nitrogênio, ele é a formação do oxigênio mais água, tá? Então, o nitrogênio, ele é um formato de oxigênio em água. Então, veja, o nitrogênio, ele não faz mal para a saúde. Não faz mal para a saúde. Por quê? Porque, na verdade, ele se transforma em oxigênio. São gotículas de água, né? E essas gotículas de água, ela não faz mal à saúde, por isso que nós não morremos, né? Porque 78% aí da formação dos gases aqui do planeta é exatamente o nitrogênio, tá? 21% é o oxigênio no qual nós respiramos. E os outros 1%, né, são os outros gases. Por isso que, na verdade, né, nós acabamos não morrendo aí de intoxicado por outros gases, porque na sua maioria são 2 gases aí que não fazem mal. Na verdade, o oxigênio é necessidade e o nitrogênio, né, que está aí na atmosfera, ele acaba não fazendo mal à nossa saúde, tá? E aí nós temos uma camada, né? A camada da atmosfera, né? Essa camada da atmosfera, ela está subdividida em algumas formas aí, tá? E aí, essas camadas, elas como estão divididas da seguinte forma, tá? Nós temos, aqui inclusive tem uma atividade, eu já vou até fazer essa atividade com vocês aqui, quer ver? Deixa eu já pôr aqui, a gente vai fazer essa atividade aqui, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Então aqui, ó, essa atividade, ela tá assim, ó, tá? Estratosfera, ela fica assim, ó, acima de 450 quilômetros, né? Então, para chegar lá, só poderia chegar com uma espaçonave, né? Uma aeronave e tal, um foguete muito bem projetado, né? Até indefinidamente, ou seja, no infinito, né? Do cosmos aí, ou de todo, né, o mundo aí, tá? Termosfera, que é de 80 quilômetros a 450, então quando chega a ter essa subdivisão, né? Depois, mesosfera, que é de 50 a 80 quilômetros. Estratosfera, né, que é exatamente estratosfera, que é exatamente aí de 20 a 50 quilômetros, e de 0 a 20 quilômetros é exatamente a troposfera, que é exatamente esse céu que a gente consegue observar, que é daqui da Terra até 20 quilômetros, né? Nós conseguimos ver aí aeronaves, pássaros voando, então é exatamente nessa troposfera que é onde eles estão andando. E abaixo disso fica aí oceanos, né, costa terrestre e o núcleo da Terra, que é essa parte marronzinha aqui embaixo, tá? Então já está até respondido aí, anotem na apostila de vocês, tá bom? Essa atividade está na página 7 da apostila, tá? Então, façam a atividade que depois eu vou pedir para vocês tirarem a foto e mandar para mim, tá bom? Ok. Continuando aqui, né? Então, quais são as principais funções da atmosfera, né? Então, essa atmosfera, ela é como se ela fosse um escudo ou uma barreira natural. Então, o que acontece? Esse escudo que foi criado a partir desses gases aí, o que ele fez? Fez com que, na verdade, a Terra não fosse atingida por esses pequenos meteoritos que nós podemos ver. Por exemplo, se eu for numa montanha, um lugar onde não tem tanta poluição, eu consigo ver isso a olhos nus, né? Consigo ver numa noite muito estrelada, eu consigo ver passar, né? E aí muitas pessoas chamam até de estrela cadente, fala para poder fazer um pedido, etc. Então, eu consigo ver isso. Veja, por que na verdade esses pequenos meteoritos, eles na verdade não acabam atingindo o solo terrestre. Eles não atingem o solo terrestre, por quê? Porque
eles são expelidos exatamente por conta desse escudo natural. Esse escudo natural protege, né? E os pequenos que passam, eles acabam sendo atraídos pela própria água, né? Então a água acaba atraindo e acaba não atingindo, né, as cidades grandes feitas, porque se cair um pequeno meteorito que caísse, ele pode causar uma explosão, porque ele vem com tanta, ele vem tão aquecido, né? Que o impacto, a força do impacto poderia causar um desastre muito grande, dependendo do tamanho dele, tá? Então, é exatamente isso. Né? As principais funções da atmosfera é exatamente filtrar a energia do Sol, né? Então, essa energia do Sol, né, acaba balanceando aí, né, a atmosfera terrestre e nos protege dessa radiação. Nós sabemos, por exemplo, né, que por conta da poluição, essa camada de ozônio, ela tem, a cada tempo, de tempos em tempos, ela tem aí, né, aberto alguns buracos, né, e o que tem feito passar alguns raios, como ultravioleta, né? Então, esses raios aí, eles são nocivos à pele. Por isso que hoje os especialistas dizem, ó, só pode tomar o sol até as 10 horas da manhã e depois das 4 da tarde, porque aquele sol que tem das 10h30, mais ou menos, até às 3 horas da tarde é o sol mais intenso, e esse sol é extremamente agressivo, pode causar câncer de pele e outras doenças aí na pele, tá? Então, é algo aí para vocês, né, darem uma olhada. Depois vocês podem pegar esse QR Code aqui, né, e dar uma olhada, tá? Vocês vão ver que tem uma coisa muito bacana aí, tá? Então, vale muito a pena vocês darem uma olhada aí depois, tá bom? Beleza. Então, embaixo aí na página 8 de vocês, tem duas imagens, né? Uma imagem de um lugar completamente ensolarado, tá? E uma outra imagem aí, cadê? Aqui, de um lugar completamente ensolarado, né? Uma piscina natural aí, onde as pessoas estão aí, né? Próximo aí, tá? E aqui, que fica na Austrália, e aqui eu tenho outra imagem que fica na orla marítima aí do Rio de Janeiro, tá? Mas são lugares extremamente quentes, né? Então, um lugar na Austrália, se vocês verem a disposição, né? A Austrália, ela tá na parte de baixo do mapa aí, lá na Oceania, tá? Mas, e eu consigo ver essas duas imagens. E aqui seria na Austrália e aqui seria no Rio de Janeiro, né? Olha que interessante, aqui já é ao entardecer, né? E essa parte aqui é um sol do meio-dia, né? As pessoas, de alguma forma, vejam que elas estão tentando se proteger numa sombra, em algum lugar, então são os horários que ainda são permitidos aí para a pessoa ficar recebendo energia solar. O sol é tão importante, né? Só para vocês terem uma base da importância do sol, o sol tem vitamina D, né? Que faz bem para o corpo, e então as pessoas devem tomar sol, mas não sol exagerado, né? Tá? Outra coisa, né? Que a gente vai dar uma olhada aqui, né? O balanço da energia da Terra, ele vem receber a partir do Sol, né? Então, veja, 51% disso chega à superfície terrestre. Por quê? O restante ele acaba, de alguma forma, sendo expelido, ou seja, né, olha como é que funciona as funções do Sol, né? Então, olha lá, 100%, né? Então, olha lá, 30% as radiações, né, elas são refletidas lá na camada de ozônio, tá? 6% é espelhada no espaço, 20% é refletido pelas nuvens e 4%, né, nos continentes e nos oceanos, refletido na própria superfície. Ou seja, né, essa água que ela vai com radiações para dentro da água e mesmo para a superfície da Terra, o que faz? Faz com que a Terra ela se aqueça, né, e ela não fique congelada. Em lugares, por exemplo, como o Polo Norte, Polo Sul, que há um balanceamento menor do Sol, o que acontece? Acaba sendo lugares mais escuros por conta da falta do Sol, e aí acaba se congelando, tá? Nós somos privilegiados de estar numa disposição aí no mapa, né? Na linha do Equador, acima, um pouquinho acima da linha do Equador, né? E, na verdade, nós temos aí esse sol aí que balanceia muito bem aí, tá? O nosso espaço aqui em São Paulo, tá bom?
E aí, o que acontece, né? Nós temos aí, com toda essa radiação do Sol, nós temos o efeito estufa, né? Esse efeito estufa, ele, na verdade, é o que é causado por gases nocivos, né? Então, por exemplo, a radiação, né? A parte da radiação não atinge a superfície da Terra, porque ela é refletida no próprio espaço, ou seja, o Sol bate, né, na atmosfera e joga, tá? Parte da radiação vai para a Terra, é o que as aquece, tá? O grande problema é que o vapor quente da água, né, que é expelido aí do Sol, né, no contato entre o Sol e a água do mar, acaba sendo expelido também nessa camada de ozônio, né? E aí ajuda, contribui para o aquecimento da Terra. Porém, nós temos outros derivados que são muito complicados, como, por exemplo, as queimadas, né, e o próprio dióxido de carbono que sai aí dos combustíveis fósseis, gasolina, né, álcool, diesel, que sai dos transportes, né, dos carros, ônibus, carros, automóveis, etc., e também das termoelétricas. E são jogadas na atmosfera. E isso é extremamente nociva, né? Nocivo a essa camada de ozônio, que é essa proteção, essa barreira, né, que acaba nos protegendo aí, tá? Então, é bem complicado aí quando você pensa aí nas características aí, nós temos algo natural que, na verdade, acaba sendo prejudicial à saúde aí, tá? Então, aqui nós temos uma atividade, né? Essa atividade eu já acabei fazendo com os outros alunos, né? Mas a gente vai conversar sobre elas, né? Então, ele coloca assim, escreva o que é a atmosfera, né? Então, a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra, ou seja, aquele escudo natural nada mais são do que gases que envolvem a nossa Terra e nos protege de meteoritos, do próprio reflexo do Sol e todas essas coisas, tá? Aqui ele está pedindo para enumerar como é que estão a composição dos gases, né, na atmosfera, do mais abundante para o menos abundante. Então, como nós vimos lá, o dióxido, o nitrogênio, por exemplo, ele é 78%, né? Depois vem o oxigênio, que é 21%. E o resto são formados por 21%, só que tem uma classificação, ou seja, lá o 3 é o argônio, né? O 4, dióxido de carbono, neônio, o gás hélio, né? O metano, o ozônio, né? E o cliptônio e o ozônio. Então, é dessa forma que está classificado os gases aí na Terra, tá? Podemos afirmar também que a composição da atmosfera é exatamente igual para qualquer ponto do planeta. Por quê? Tá certo ou errado? Errado, né? Porque, não, a atmosfera ela é completamente variável no espaço, né? Mudando sua composição de acordo com a altitude. Ou seja, dependendo de onde o Sol está, né? Ou é mais calor ou é mais frio. Pensa aí nos polos, né? O Polo Norte e o Polo Sul. Como a disposição do Sol ela está afastada, então nós temos esses lugares aí que são mais gélidos aí também, tá? Pense no seu dia a dia, indique algumas funções da atmosfera que você pode perceber de forma clara, né? Na verdade, se vocês quiserem complementar, podem complementar. Eu coloquei aqui, por exemplo, manter o calor em períodos noturnos, né? É o que, na verdade, a atmosfera faz, tá? Permitir a nossa própria respiração, porque se não tem a camada de ozônio, esse escudo natural, o que acontece? Entra outros tipos de gases tóxicos que, na verdade, tornaria o planeta, na verdade, irrespirável, aí, tá? Então, a circulação de ventos, etc, tá? Na questão 5, né, tem aqui marque verdadeiro ou falso, e aí vocês vão corrigir o que é falso aí, tá bom? Então, olha lá, a composição da atmosfera é estável? Permanece a mesma desde o processo de sua formação até os dias atuais? Falso, né? Então, por quê? Porque a composição da atmosfera mudou muito desde a sua formação há 4 bilhões e 600 milhões de anos lá, tá? Quando a Terra ela ainda era uma magma, ou seja, era tudo lava, né? E aí foi resfriando e surgindo os gases aí na atmosfera até chegar ao ponto de surgir o oxigênio e produzir fotossíntese
E essa fotossíntese criar a possibilidade de surgir a própria biosfera, ou seja, plantas, animais e o próprio ser humano, ok? Nitrogênio e oxigênio são os principais gases que formam a atmosfera, totalizando 99% de sua composição. Verdadeiro. Então, ó, o nitrogênio ele é 78%, né? Mas o oxigênio que é 21%. Então, na sua totalidade, é exatamente 99%, tá, gente? A troposfera é a camada inferior da Terra, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, como vento, nuvens e precipitações? Sim, né? A troposfera ela está de onde nós estamos agora, sentados ou em pé, até 20 quilômetros. Então, é onde tudo acontece. A partir desses 20 quilômetros, né, que começa os outros lugares lá, tá? Como, por exemplo, né? Vamos voltar, a gente volta aqui na página 7, aí tá lá, né? Então, a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Então, estão tudo acima da troposfera, ok? Então, aqui onde nós estamos pisando, claro, nós estamos pisando no relevo da Terra, e a partir disso é tudo troposfera, ok? E depois disso, né, a temperatura da troposfera aumenta com a altitude, sendo mais elevada nos cumes das grandes montanhas e mais baixos próximo da superfície. Não, na verdade está errado, né? A temperatura da troposfera diminui com a altitude. Então, quanto mais alto, vai ficando mais frio, tá? Sendo mais baixos nos seus cumes das grandes montanhas, tá? Então, quanto mais alto eu estou, a temperatura acaba ficando mais gélido aí, tá? E mais elevada próximo da superfície. Por quê? Porque, na verdade, a superfície, ela retém o calor do Sol, ok? E tornando o lugar aí de sustentável para poder nós vivermos aí, tá? A camada de ozônio, localizada na troposfera, é muito grande, pois atua como um filtro impedindo a chegada nociva de radiação ultravioleta até a superfície, né? A camada de ozônio se localiza na estratosfera, tá, gente? Então, na verdade, lá na estratosfera, ela acaba protegendo aí de que, na verdade, entre gás nocivo e também consiga repelir um pouco da radiação do Sol, beleza? Tá? Então, estão aí as atividades aí, ó, que dá para vocês fazerem, tá? Então, ó, eu vou voltar um pouquinho, ó, tá? Aqui é a número 1, tá? Aqui é a número 2, aqui é a número 3, aqui é a número 4 e aqui seria a número 5, tá? Até o final, tá? Então, até o final aí, ok? Então, dá para vocês fazerem aí em casa com seus pais aí, tá bom? Continuando a nossa atividade, né? Nós temos também aqui o tempo atmosférico e o clima, né? O tempo, ele é completamente diferente do clima. E aí é isso que a gente tem que pensar, porque muitas pessoas apontam, por exemplo, né, que o tempo e o clima são a mesma coisa, mas na verdade não são, né? A atmosfera tem fenômenos presentes em lugares diferenciados, ou seja, se eu estou acima dos trópicos, mais frio. Se eu estou abaixo dos trópicos, mais frio. Se eu estou com o Sol em relação ao trópico, né? Ou seja, ao marco zero, eu tenho uma relação um pouco mais quente aí, tá? Então, existem alguns fatores, né, que contribuem para que isso aconteça, tá? Mas a gente precisa entender que o tempo atmosférico e o clima são coisas completamente diferentes, né? Então, diferenças entre clima, diferença entre tempo atmosférico e clima, né? Então, o que acontece? Nós podemos observar as imagens aí, tá? Então, um dia ensolarado na Itália. Olha lá, um dia chuvoso em Quebec, no Canadá, e um dia, né, com névoa na cidade de Praga, na República Tcheca aí, tá? Então, esses dias aí, eles não querem dizer que, por exemplo, vamos supor, hoje está névoa aí. Quer dizer que é inverno aí? Provavelmente não, tá? Mas assim, o clima não tem muito a ver com o tempo,
O tempo são as estações do ano, ou seja, né, inverno, verão, primavera, outono. Então, não tem a ver. O clima é uma coisa, né, o tempo é outra, ok? Então, como falei para vocês, cadê? Deixa eu colocar aqui no slide, fica mais legal para a gente ver isso aí, tá? Vou passar bem devagarinho quando chegar na atividade, aí eu pego e volto novamente, tá? Então, aqui estão os slides, né? Mostrando para vocês como que está dividido aí, tá? O tempo, olha lá, aquilo que a gente respondeu lá no outro slide, tá? Aqui está a troposfera, tá? Estratosfera, né? Mesosfera, termosfera, né? E estratosfera, lá onde está exatamente uma estação espacial aí, tá? Aqui está, né, as respostas lá da página na 7 lá, se vocês quiserem colocar dessa forma, tá? Mas eu já respondi lá para vocês. Aqui também, nós temos aqui como que está as radiações, como que é. Aqui fica até mais bonitinho para a gente ver. Lá está o meio em cima, deixa eu apertar de novo para a gente ver, tá? Então, olha lá. A primeira parte aí, ó, 30% são radiações que ficam espalhados, refletidos no próprio espaço, tá? 6% são espalhados na própria atmosfera, 20% expelido nas nuvens, e 4% vai para os oceanos, né? Então fica subdividido dessa forma aí, tá? Olha que legalzinho aí. Opa, deixa eu voltar de novo aqui. Aí, aqui, ó. Olha que bacaninha. Vê a forma que é espalhado para que permaneça uma temperatura no qual possamos sobreviver aí, tá? Aqui, ó, também é bacana porque mostra exatamente como que os gases, né, na verdade, as funções da atmosfera, o que o efeito estufa, como é que é causado o efeito estufa aí, né? Olha lá, parte da radiação do Sol é repelida no próprio espaço, né? Parte da radiação, ela vai para o solo terrestre para esquentar, né? Não quer dizer que a radiação do Sol seja completamente ruim ou nocivo, né? Tá? A superfície terrestre, né, e a radiação, ela aquece, né, a atmosfera, tá? As queimadas aí jogam CO2, ou seja, o gás carbônico, e o que pode, na verdade, ser muito prejudicial aí, tá? Os gases de efeito estufa podem acumular na atmosfera, né, fazendo perda de energia da troposfera. Então, isso é algo muito ruim, tá? Né? Os oceanos se aquecem, evaporam também na atmosfera, e aí quando evapora em forma de gotículas, né? Em forma de nitrogênio, chega lá em cima, fica gelado, e aí quando há o aquecimento, há um choque térmico e se condensa em água e acaba caindo aqui no espaço, no solo terrestre, tá bom? Eu vou colocar de novo aqui para vocês verem. Aí se vocês quiserem tirar foto, se bem que agora vocês vão ficar com o vídeo agora, né? Tá? Aqui, como eu falei para vocês, né, o tempo da atmosfera, né, então dia solarado lá em Tel Aviv, Israel, né, pessoas se abrigam da chuva em Beirute, olha que monte de chuva aí, tá? Neve em Nova Odessa na Ucrânia, é um lugar gelado, né, mesmo, no leste europeu, né, e um pedestre caminha na neblina aí na Grécia. A Grécia é uma cidade litorânea, né, como nós já vimos nas aulas de Grécia, né, na sala de aula, se vocês bem lembram aí, tá? Olha que legal, né? Então, aqui eu tenho um clima mais gelado, né? Nos polos aí, tá? E aqui eu tenho um lugar quente. Então, ó, clima médio de comportamento da atmosfera, né? Para definir clima de uma região, é preciso estudar as características da atmosfera, né? Por vários anos, a fim de perceber sua frequência e estabelecer padrões. Por exemplo, quer dizer que aqui não faz frio? Em determinado momento pode fazer frio, o que nada tem a ver com o clima. Mas, por exemplo, aqui, né, o clima é sempre assim porque fica abaixo dos trópicos. Aqui provavelmente fica numa disposição mais próxima do Sol, né, fazendo com que o próprio solo se torne um pouco mais árido aí, tá? Até tem até essas cavidades aqui, né, que mostra que está rachada aí pelo sol. Tem os lugares aí no Nordeste que você olha, parece uma casquinha de chocolate mesmo, né, de ovo de Páscoa, assim, a rachadura que o sol causa aí, tá? Principalmente em lugares onde tem água, tá?
E aí, quando seca, fica aquelas casquinhas muito interessantes, tá? Então, fatores do clima, né? Então, altitude, né? Altitude e latitude, ou seja, quanto maior a altura em relação ao nível do mar, menor é a temperatura, né? Latitude, né? Ou seja, as regiões mais próximas ao paralelo do Equador, como eu falei para vocês, né? Lá no meio do globo, deixa eu ver, lá no meio do globo, o que acontece? Faz com que o Sol acabe batendo muito mais e seja mais quente. Então, quanto mais alto, menor temperatura, quanto mais próximo ao paralelo, né, mais quente, tá? Aqui tem agentes que também são marítimos, né, e maritimidade e continentalidade, tá? Então, são regiões onde as temperaturas elas variam mais, né, e são mais amenas. Por exemplo, o caso de São Paulo, então nós temos vários tipos de temperatura aqui, tá? Massas de ar, né? Então, por exemplo, essas massas de ar, elas podem mudar completamente o clima de repente, né? Como é o caso que nós estamos vivendo hoje, né? Estava muito quente há um tempo atrás, mesmo estando no inverno, estava quente e agora veio as massas de ar frio e acabou fazendo com que não só São Paulo tem lugares hoje, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, que já está nevando, tá? E correntes marítimas, ou seja, essas correntes de ar, elas acabam se deslocando, né? Porque o Sol aquece, né? Aquece também o mar e essas massas de ar, ela pode tanto esquentar quanto fazer com que, na verdade, se torne um pouco mais frio aí, tá? Outra coisa, né? Elementos climáticos. Cadê? Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu ver se os elementos. Então, as diferenças dos climas já está aqui, tá? Então, lá na página 13 de vocês, tem um lugar aí que vocês podem dar uma lida, bem legal aí, tá? Que tá falando sobre uma reportagem, hein? Falando do El Niño aí, tá? Deixa eu ver. Elementos climáticos, já falei? Não falei ainda não. Tá. Tem uma atividadezinha que fica na climatologia. Mas é o seguinte, como eu não fiz com os outros alunos ainda, não, eu vou continuar fazendo com vocês, sim. Aí eu deixo a aula completinha e vocês já podem fazer as atividades todas, tá? Elementos climáticos, aqui. Então, elementos climáticos, né, eles são pressão atmosférica, né, em direção dos ventos, que são determinadas a direção dos ventos, isso porque as áreas de alta pressão, né, são dispersoras de vento, ou seja, lugar no oceano é um lugar de alta pressão, né? Então, na verdade, eles são receptores e eles jogam os ventos para outros lugares, tá? Também tem umidade de precipitação, ou seja, a pressão do vapor da água, né? Ela acaba determinando a umidade relativa do ar. Então, por exemplo, quando o ar está muito úmido, né, acaba que fica até bom para as questões respiratórias e tudo mais. Mas quando o ar está muito seco, né, que na verdade não está jogando essa umidade, né, essa pressão atmosférica não consegue trazer essa umidade relativa do ar, acaba ficando um tempo mais ruim. E hoje, né, muitas crianças acabam sofrendo problemas respiratórios aí por conta exatamente dessa falta, né, dessa umidade relativa do ar, tá? E a temperatura do ar, né? Talvez seja o elemento mais perceptivo para nós, são vários fatores que influenciam a temperatura. Então, dentre eles latitude e altitude, ou seja, quanto mais alto, mais frio, quanto mais latitude, quanto mais perto, né, da linha do Equador, está mais quente, tá? Então, gravem isso que vai cair na prova de vocês, tá? Então, altitude, quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, né, latitude lá, então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, porque eu estou mais próximo da disposição do Sol, ok? Cadê? Muito bem. Aí nós temos também tipos de chuva, né? Então, uma chuva frontal, ela ocorre quando as massas de ar quente e frio, né, carregadas de umidade se encontram, ou seja, eu tenho
as massas de ar frio e quente, né? Quando elas se chocam uma com a outra, elas provocam essa chuva frontal, tá? Chuvas de conectiva ocorrem quando o vapor de água sobe e se condensa, transformando em nuvens, tá? E chuva orográfica, né? Ou seja, é uma chuva onde os relevos mais altos fazem com que o ar úmido se eleve e se condense aí, tá? Então, existem esses três tipos esses três tipos aí de chuva aí, tá? Bom, essa unidade terminou, mas aí nós vamos voltar para fazer a atividade aqui, tá? Deixa eu voltar aqui com vocês. E nós fizemos já a página... Opa! Fizemos a página... agora tem a página 14, que a gente tem que fazer, tá? Fazer as perguntinhas e já mando para vocês, ok? Depois disso, depois que tiver tudo feitinho aqui, o que vocês vão fazer? O LA é por conta de vocês, ok? O LA vocês vão fazer e vão mandar para mim, tá bom? Cadê? Aqui. Inclusive, já até fiz, tá? Mas vamos analisar um pouquinho aqui. Nós temos aqui dois tipos de clima e nós temos uma análise de gráficos. Deixa eu ver se o gráfico está aqui atrás. O gráfico está aqui, ó, tá? Nós temos dois gráficos aí para analisar. Então, eu tenho o de vermelho, que fica no Canadá, mais frio lá, muito gelado, tá? E tem o Timbó, na República do Guiné, muito mais quente, tá? Então, ele pergunta o seguinte, ó. A partir do gráfico, que está na página 14 de vocês, tá? Ele coloca o seguinte, ó, a partir do gráfico, analise os climogramas de vermelho e Timbó e responda as questões a seguir. Então, quais os meses mais quentes do ano em vermelho no Canadá e em Timbó na Nova Odessa? Então, ele coloca aqui, ó, quais os meses aqui, ó, que são mais quentes. Aí ele coloca ali, então, tem janeiro, fevereiro embaixo. Você pode olhar embaixo. Deixa eu colocar aqui no coisa para vocês verem, ó. Aqui, ó, que legal, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vocês estão vendo? Então, assim, vamos lá. Em vermelho no Canadá, ele está perguntando o seguinte, ó. Quais são os meses mais quentes em vermelho? Então, ele vai colocar aqui, ó. O mês de temperatura mais alta em vermelho é exatamente em julho, ó, que legal. Tá vendo? É em julho, tá? Aí, qual que é o mês mais quente no Timbó? Na verdade, o mês mais quente no Timbó é março e abril, olha lá. Março e abril, tá vendo aqui? Tá? Olhando aqui pelo gráfico, ok? Então tá aqui, ó, tá? As temperaturas aqui, ó. Julho em vermelho, julho e agosto em vermelho e março e abril em Timbó, tá? Aí depois ele pergunta o seguinte, o que significa a diferença entre a curva acentuada do clima de vermelho e a trajetória mais retilínea, com variações mais suaves na temperatura do Timbó? Significa que em vermelho a temperatura é mais alta e mais variável no decorrer do ano. Por quê? Porque, na verdade, ela é mais variável no decorrer do ano. Por quê? Porque, na verdade, está lá em cima, né? E lá é mais frio, tá? E no Timbó a temperatura é mais constante, ou seja, porque está mais na disposição do sol ali, tá? Fica mais quente durante o ano. É só vocês olharem aí, deixa eu voltar novamente, vocês olharem novamente o gráfico, tá vendo? Ó? No Timbó a temperatura é muito mais estável, tá vendo? Fica mais quente o ano inteiro. E no caso do Canadá, vai até, ó, tá vendo? Ó, 20 abaixo de zero, eita! E aqui sempre está, ó, zero acima, tá vendo a temperatura? Tá? Acima do zero aqui, ó, tá? E aí, olha aqui, olha até as precipitações aqui são menores, tá vendo? É muito mais estável, né? E aqui tem uma instabilidade muito maior aqui, ok? Aí aqui, ó, em qual das duas localidades há precipitações ao longo do ano? Então, embora vermelho receba precipitações, cadê? Ao longo do ano, esse MM não, tá? Ao longo do ano, né, inteiro, e em Timbó, aparentemente, alguns meses de seca, essa última chega a apresentar 400 milímetros em um mês de chuva, tá?
que no caso do Timbó, e vermelho um pouco mais 100 milímetros. Então, por exemplo, o grande problema aqui do Timbó, como é um lugar muito quente, às vezes não está preparado para a quantidade de chuva que recebe durante o ano. Porque quando a gente pensa em 400 milímetros de água, parece algo muito pequeno, mas não é não. 40 milímetros são 40 centímetros, dá uma régua e um pouquinho mais. Mas mesmo assim, se você colocar, dependendo do lugar onde esses 40 milímetros vai ficar de água, pode dar enchente, porque muitos dos países não têm capacidade para estar recebendo toda essa chuva. E aí é exatamente o complicador, tá? Ok, gente? Então tá aqui, ó, tá? É só vocês responderem, beleza? Deixa eu mudar aqui para a gente fazer logo a página 19 também, tá bom? Passamos isso, já falei sobre isso também já falei, tá? Aqui tem alguns mapinhas, tá? E aqui nós temos exatamente, né, a hora das respostas, tá? Cadê? Onde que é isso aqui? Ah, tá aqui em cima. Ok, já sei. Beleza, esse aqui eu não fiz ainda, vamos fazer juntos, tá? Então, o que é representado nessa imagem aí, tá? Então, nuvens, vou colocar em caixa alta para ficar melhor para vocês verem. Nuvens e massas de ar sobre o continente, tá? Continente, qual continente? O sul-americano. No caso, o continente. Ai, que eu bloqueei. O continente em que vivemos, tá? Americano, que é o continente no qual nós vivemos, ok? Aí ele pede aqui para citar o seguinte: 3 unidades da federação representada com nebulosidade. Então, vamos olhar aqui no mapa, né? Quais são 3 aqui do mapa? Na verdade, a gente pode colocar muito mais, tá? Mas, por exemplo, ó, se eu olhar aqui, ó, Santa Catarina, que é uma unidade da federação, né? Nós somos um país federativo, né? Uma unidade federativa, que é o Brasil, nós temos as federações. Então, São Paulo é a federação, Rio de Janeiro é a federação, tá? Então, ó, Rio de Janeiro, Santa Catarina está, tá? São Paulo também está, tá? Não. Paraná também está, tá? Eu coloco R mesmo. Mato Grosso do Sul também está, ok? O Amazonas também está. De 3, vamos colocar um pouco mais, né? O que custa, né? Roraima também está, que é lá na parte norte, tá? O Amapá também está, tá? Rondônia também está e Paraíba também está. Olha que legal. Então tem vários lugares aí, tá? Que estão com massa de ar polar aí, tá? Opa, vou colocar a vírgula aqui, beleza? Ok. Aí ele pede aqui para citar 3 unidades da federação, nas quais, de acordo com a imagem, a nebulosidade é muito menor. Então, vamos colocar aí, então, né? Então, as unidades podem são menores, tá? RS, ó, pode olhar embaixo, é muito menor do que lá em cima, tá? Rio Grande do Sul, né? Eu tenho também São Paulo, tá? Eu tenho Minas Gerais, porque nós não estamos tão propícios, né? Não estamos tão perto aí dos lugares onde há acúmulo dessas massas de ar polares aí, tá? Espírito Santo, Bahia, lugar mais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul está lá em cima, tá? Roraima, tá? E no Acre. Esses lugares são lugares que têm bem menos nebulosidade, tá? E aí, por fim, a última questão está perguntando o seguinte, né? Baixas temperaturas... sabemos que a massa de ar está localizada sobre a Argentina, se forma em altas latitudes. Que tipo de temperatura e umidade ela
levará por onde passa, né? Então, esse tipo de massa de ar, ele vai levar o quê? Baixas temperaturas, ok? Em razão, assim, em razão da latitude. Latitude é onde está mais perto, né, da linha do Equador, tá, gente? Latitude, ok? E pouca umidade, por se originar em área continental. Continental. Beleza? Então, ó, aí ficou errado. Continental é com continental. Aí, tá? Então, lá. Primeira, tá? Segunda. Terceira. Em foto e mandar para. Aí, orografia ou relevo, né? Então, na verdade, nós temos duas, né? Que, na verdade, estão associadas a grandes elevações da superfície, que geram massas de ar úmido a ganhar altitude, ok? E também, geralmente, né, aqui, geralmente estão associados a formações de áreas áridas em regiões continentais, como, por exemplo, a gente pensar o Nordeste do Brasil, tá? Que é uma área um pouco mais árida, então a orografia aí dos relevos acaba se formando mais nesses locais, tá? E, por fim, nós temos a C, que, na verdade, são locais de convectivas, né? Que, na verdade, são conhecidas popularmente como chuvas de verão, aquela chuva que acontece repentinamente. São Paulo tem muito isso, tá? E, por fim, podem ser muito intensas e acompanhadas de tempestades elétricas, trovões, etc. Por isso que, na verdade, eles até pedem, né, que as pessoas saiam da água quando chove, porque, na verdade, essas chuvas intensas aí, que locais ou convectivas, né? São Paulo é um exemplo disso. Quando é no verão, é muito complicado estar aí, tá? Então, está dessa forma aí, tá? A segunda atividade, né? Ele pede para a gente fazer a leiturinha desse texto aí, tá? Então, nesse texto, ele fala o seguinte, né? Olha lá. Por que chove tanto no Nordeste, mas o sertão continua seco, né? Esse texto é do Fernando Simbaluk, né? Do dia 1/6/2017 aí, em São Paulo.
Então, coloca assim: enquanto fortes chuvas atingem mais de 30 cidades de Pernambuco e Alagoas, a seca que dura 7 anos, persiste no interior dos estados nordestinos. Chuvas do leste, do nordeste e o clima seco no sertão são características dessas regiões do país. A explicação para essa dinâmica climática está associada aos deslocamentos de massas de ar e alguns fatores ligados ao relevo. O sertão nordestino possui uma capacidade que dificulta muito a chegada de massas de ar úmida, que provocam chuvas, alta pressão atmosférica. Zonas de alta pressão atmosférica são dispersoras, ou seja, lugar que tem alta pressão atmosférica, ou seja, de calor ali mesmo, né, acaba dispersando os ventos. Então, é uma região onde fica um vento parado ali, tá? Explica o geógrafo Márcio Castellan. A massa de ar que vem do oceano não consegue entrar, encontra um bloqueio no semiárido, completa, né? E aí ele coloca o seguinte aqui, ó. O primeiro parágrafo, que no Nordeste é comum haver épocas nas quais chove no litoral enquanto o clima é seco, uma das razões para isso, conforme explica o texto, é o relevo da região. De acordo com o que você estudou sobre umidade, precipitações, explique como o relevo pode influenciar nessa dinâmica, né? Então, a gente pode colocar o seguinte: o relevo né, pode influenciar a ocorrência de chuvas no litoral, certo? E seca no interior. Exemplo aqui de São Paulo, por exemplo, né? São Paulo chove bastante, mas não é tanto quanto nos lugares de praia, né? Lugares onde é lugares litorâneo aí, tá? Só para a gente ter uma base. Apesar do nosso clima ser mais ameno, né? Então, acaba tendo mais chuvas, né? Acaba não virando um semiárido aqui, normalmente, acaba não virando um semiárido por conta exatamente desse clima mais ameno, né? Então, se nós tivéssemos um clima mais propício, mais próximo aí, exatamente do Nordeste, nós teríamos muitos problemas com relação a chuvas, né? Com relação ao clima, principalmente no interior de São Paulo, tá? Gráfica, vírgula, errado, assim. Tem a umidade vinda do oceano, vírgula, ao passa a ser seco. Então, essa é a resposta aí para vocês, tá? A segunda aqui é: conforme você verificou no tópico sobre pressão atmosférica, deslocamento de ar, o que ocorre no deslocamento de ar sobre o sertão? Então, como se trata
de uma zona de alta pressão, errado o acento, de alta pressão, vírgula, o ar e a umidade tendem a se dissipar para zonas de menor pressão. São Paulo, nós podemos dizer que tem menor pressão, eu digo a capital, São Paulo? Sim, né? Porque, na verdade, nós acabamos recebendo mais chuvas, né? E mais tempo frio, tá? Com isso, impede a chegada de massas vindas do oceano, ok? Dos oceanos. Nós temos vários oceanos, né? Temos o Pacífico, o Atlântico, né? E o Índico. Então, dos oceanos aí, tá? Os que, na verdade, jogam mais esse tipo de atividade dentro do nosso país é o Atlântico e o Pacífico, tá? Ok. Então, respondido aí para vocês. Alternativa A, alternativa B, tá? Copiei aí, ok? Depois vocês mandarem. E depois tem um outro aqui. Explique com suas palavras qual a diferença entre clima e tempo atmosférico, tá? Então, vai lá. O tempo atmosférico com condições momentâneas. Ok? Ou passageiras. Então, isso é o tempo, ok? Vírgula. Portanto, o clima, na verdade, tem a ver com as questões, os elementos climáticos das estações do ano, tá? Se refere às características permanentes. Às vezes dá uma bugada aqui na hora de digitar. Relativas à sucessão do tempo atmosférico no decorrer do ano, de um período extenso. Ok? Então, vai responder também a 3, tá? Depois vocês dão um pausezinho. Deixa eu só ajeitar aqui o período. Ok. As palavras estão corretas, tá?
copiem no caderno, depois vocês vão tirar a foto para mandar para mim pelo WhatsApp, viu? Aí depois, na quarta, depois, ó, só voltar lá, ela vai, vocês dão um pause, tá? Copiem no caderno e depois mandem para mim. No caderno nem precisa, porque no livro de vocês tem um espaço para poder colocar, tá? Qual a importância do efeito estufa e do balanço de energia para a vida no planeta, né? Então vamos colocar lá. O efeito estufa. O efeito estufa é importante para manter o calor na atmosfera e o balanço de energia, certo? Faz a distribuição da energia no planeta. Ambos contribuem para deixar a temperatura do planeta mais constante, sem grandes variações. Ok? Beleza. Então, depois vocês dão pause, porque é tudo bonitinho, tá? E, por fim, a quinta aí. Qual risco ambiental tem preocupado os cientistas que estudam o clima no planeta e por quê, né? Então, o risco principal aí de aquecimento global. Aquecimento global, o que na verdade é um ponto aí de se pensar, né? Tem preocupado muitos cientistas ultimamente. Pois pode ser causado pelas atividades desenvolvidas pelos seres humanos. E vírgula. Se em exagero representa um risco para a vida. Por quê? Na verdade, lembra? Se na verdade houver as precipitações e começar a entrar gases nocivos da estratosfera, o que vai acontecer? A vida no nosso planeta pode acabar,
ok? Então, terminamos a nossa aula por aqui, ok? Esse conteúdo será o conteúdo também da prova, portanto, estudem esse conteúdo, estudem as atividades e não esqueçam, não esqueçam a parte principal, do LA vocês vão mandar, vocês vão fazer, tá? E vão mandar as fotos valendo nota, ok? Então, fiquem com Deus aí, tá bom? Parei aqui a gravação.